Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas, Dr. Alexandre. Você pode me apresentar você, não o médico, não o empresário. Quem que é o Alexandre? Uau, hein? Esse é pra valer, né? Pô, né? E aí? É já assim, pá! Olha, quem sou eu? É, Eu acho que eu sou um eterno curioso. Eu sou um questionador. E, ao mesmo tempo, um cético. Chato, no caso. Pra caramba! Eu acho que essas palavras não só me definem, como eu gosto dessa definição, Uhum, né? uhum. Eh, não vejo nenhum problema em a gente ter problemas, Sim, né? Eu acho isso bom. Todo mundo quer ser perfeito, né? A gente está em busca da perfeição que não existe, sim. né? E para mim a perfeição é tu ser quem tu és, né? E entender que tem um lado bom e um lado ruim disso aí, inevitavelmente, né? Perfeito. Então, o que vem de ruim com isso? Algumas coisas, e eu aceito, porque a parte boa, para mim, compensa, né? Então, não procuro ser outra pessoa, não quero ser outra pessoa. Claro, quero ser o melhor de mim, isso é a busca real do ser humano, né? Ser o melhor que pode ser, do que pode entregar, e eu uso as ferramentas que eu tenho para isso, né? Uhum, Ou seja, uhum. eu sei os meus limites, eu acho que o mais importante do que a gente sabe é saber o que não sabe, né? É Perfeito. mais importante ainda, Aham. né? O mapa da ignorância. Exato. Não tem jeito, tem coisa que não adianta, não é o meu métier, não é o que eu sei. Ou seja, querer ser um sabido daquilo que não sabe não sei lá o que, é ilusão, né? Perfeito. Eu acho muito legal os desafios que a vida nos entrega e como a gente responde a esses desafios com as armas que a gente tem, né? E aí a gente vai aprendendo a usá-las melhor, né? A ser melhor dentro daquilo que a gente é, né? Perfeito. E saber também trazer para o nosso lado, e isso é uma coisa que eu comecei a pelo menos tentar muito cedo, trazer para o nosso lado pessoas que complementam a gente, né? Uhum, Que completam, que fazem o que a gente não faz, perfeito. né? Porque trazer mais do mesmo não é muito útil. Pode ser até confortável, mas não é muito útil. Uhum. Ou seja, pegar alguém que concorda contigo, que pensa igual a ti e faz a mesma coisa que tu, é para quê? É a contratação do ego, né? Sim, exato, exato. A contratação O, da vaidade. o ego contratou essa pessoa, Exato. né? Então, nunca fui atrás desse tipo de pessoa, né? Uhum. Muito pelo contrário. Então, acho que a gente vai aprendendo também a como achar essas pessoas e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas felizmente aos poucos a gente vai acertando mais do que errando. Então, ser quem eu sou, do jeito que eu sou, mas melhorando em cima disso, é uma coisa que eu tenho hoje muito claro para mim, assim, que é o caminho certo de a gente atrair e mostrar as coisas certas ao nosso redor, né? Perfeito, perfeito. Então, é quem eu sou. E perfeição está longe disso, né? Longe. Mas, É difícil. justamente por isso tem gente que diz, "Oh, não, entendi, né? O senhor Alexandre é um chato velho, nasceu com 100 anos de idade, né? Mas eu entendo que tem todos esses prós que vêm junto também com esse pensamento, com essa linha de visão, e eu tô junto, né? E aí quando a pessoa tá junto de alguém, quando a gente tá junto de alguém que a gente sabe todos os defeitos, Uhum. não tem surpresa, Perfeito, né? perfeito. Agora, se tu ficar querendo esconder esse defeito ou fazer de conta que não tem, Uhum. aí ferrou, né? Aí ferrou. Então, eu já primeiro mostro os defeitos, né? Depois, de repente, depois, de repente, as qualidades, não sei, Perfeito, né? perfeito. Então, e às vezes isso também tem que ser administrado, porque como eu não tenho problemas com os defeitos, eu acabo mostrando muito claramente como é que é a minha personalidade
E às vezes isso pode assustar no começo, né? Então isso é uma coisa que eu também tive que aprender a moderar, Sim, né? sim. Porque não é só chegar escrachando, Sim. né? Chegar, ó, é assim. Aham. Cara, tudo bem, é assim, mas vamos entregando um pouquinho mais lento né, esse assim, esses defeitos. Que, repito, eu acho que não existe um defeito absoluto. Todo defeito está atrelado a uma qualidade, né? Então, não dá para separar as duas coisas absolutamente. Dá para melhorar, moldar um pouquinho mais, mas separar completamente não dá. Então, o que eu aprendi é, tudo bem, eu vou um pouquinho mais lento, um pouquinho mais leve, não tanto também, não é a minha característica, Uhum. mas isso permite, às vezes, as pessoas opa, esse cara é meio pesado, tem uma opinião muito forte. Se for forte demais, às vezes afasta. Sim. Né? Então, eu tenho um aluno meu já de muito tempo e a primeira aula que eu dou para médicos é sobre dieta. Aham. E aí a primeira aula, é isso aí, né? Já é para mostrar porque dieta é uma coisa que confronta muito o ser humano, né? O Sim. ser humano adora comida. Sim. A comida e o ser humano, a comida e o emocional A humano. cultura se desenvolveu em torno da comida. Exato. Então, se a gente pega a sociedade atual, o dinheiro, tudo, a primeira forma de civilização ela se dá pelo encontro de alguns homens que caçam juntos e comem juntos e partilham a fogueira à noite. Então, toda a antropologia humana ela se desenvolve ao entorno do alimento, né? Essa parte antropológica, psicossocial do alimento e do ser humano é muito interessante e intensa, né? Uhum. Então, quer dizer, se a gente já começa abalando esse conhecimento, né, do médico, Sim. a gente vai gerar uma mudança, né? Uhum. Que seja eu te odeio. Sim, exato. Não faz Né? sentido isso que você fala. Então, tem esse médico que hoje é meu aluno até hoje, já está há anos se especializando com a gente. E ele disse assim, quando começou a primeira aula de dieta, eu pensei, que dinheiro jogado fora. Só não vou embora porque já paguei essa porcaria desse curso. Né? Muito bom. E eles, que bom que eu já tinha pago, porque senão tinha ido embora, né? E como não saí dali, no final eu já estava, opa, Tem alguma calma coisa aí. aqui. Tem alguma coisa aqui, Aham. né? Então, eu acho que esse impacto que a gente pode criar nas outras pessoas, mudança só vem com impacto, né? Se Perfeito. tu não impactar nada, a pessoa pode achar, ai, que queridinho, que bonitinho. E no dia seguinte ela não vai lembrar nem do teu nome, É isso aí. né? Então, quer Eu sei dizer, disso. eu acho que um dos segredos para a gente impactar positivamente alguém é criar esse impacto que não seja grande o suficiente para afugentar, né? Para aterrorizar, né? Para dizer assim, não dá para mim. E é uma linha bem tênue, Uhum. né? Uhum. E claro, não é todo mundo que a gente vai impactar positivamente ou negativamente, por isso tem que ser para a maioria sempre, né? Perfeito. Então, eu tento ter posições muito claras do que eu penso, do que eu estudo, né, das conclusões científicas que eu tomo, por isso que eu digo, o ceticismo para mim também a mesma coisa, é um defeito que é uma virtude, né? Perfeito. E a partir do momento que a ciência faz sentido, eu tomo uma posição. Uhum. E por mais que a minha posição seja muito firme, não quer dizer que eu não posso mudar. Perfeito. Né? É diferente ter uma posição firme do que ser uma pessoa imutável, é completamente diferente. Uhum. Né? Uhum. Quando a gente tem uma posição firme, de verdade, é porque está embasado. Perfeito. Né? E se o embasamento cair por terra, o que pode acontecer na vida, a gente muda de posição. Não tem problema, né? Exatamente. O Né? ceticismo ele traz isso, né? Ele traz essa liberdade também de questionar tudo e não tem problema se aquilo que eu pensava que era não é mais porque eu estudei algo melhor. Exato. É. Né? Então muita gente acha assim, não, a tua posição, tu tem uma posição imutável. Cara, se alguém me der um argumento Que amanhã comer babalu é melhor. científico, né, de que comer junk food, McDonald's todo dia, tu vai viver mais e melhor, rapaz, eu mudo no mesmo dia. Vou virar garotinho Mac, né? Se houver uma posição científica plausível. Claro, Né? claro. E eu mudei muita coisa ao longo da minha carreira, né? Em termos de posição. Sim. Né?
Sempre alguma coisa está mudando. Tanto é que é uma característica que outra que eu gosto também, que meus alunos falam, cada vez que a gente assiste a mesma aula é outra aula, Uhum. né? Vou dar uma aula de tireoide. Uhum. A próxima não vai ser igual à anterior. Já tem coisas novas que eu aprendi, Sim, né? Então não existe rigidez ali, sim. né? Existe uma posição muito clara. Eu acho que quanto mais a gente se embasa em termos de conhecimento, mais a nossa posição fica firme, né? Sim. Firmeza não é rigidez, né? Então é uma posição muito firme e que para as pessoas que não têm muito conhecimento parece rigidez, né? Porque uma pessoa que está sem conhecimento suficiente, cara, essa pessoa está perdida, né? Ela fala uma coisa, ela vai para lá, fala outra coisa, ela vai para cá. Ou seja, uma pessoa, tu está perdido no meio de uma cidade, tu quer ir para, sei lá, para uma igreja. Tu não sabe onde é que é. Alguém diz que é para lá, tu vai. Aí daqui a pouco, não, é para outro lado, tu vai. Não, é para outro lado, tu vai. Ou seja, tu está perdido. Tu não tem referência, né? Então, se tu tem muita referência, a chance de tu ficar indo para qualquer lugar aleatoriamente é muito pequena, É muito pequeno. né? E por que hoje a sua empresa existe? O que estava acontecendo no momento da sua vida que hoje você foi desenvolvendo empresa, você sempre teve negócio, você sempre teve uma marca? O que você já era que você consegue ver talvez na sua infância mesmo de moleque, desde criança, moleque, até o adolescente, até o adulto, que sempre teve aí dentro de você que te levou a fazer o que você faz hoje? É. Interessante a pergunta. Porque eu quando era criança, eu nem sabia direito o que era. Mas eu dizia que eu queria ser executivo. Executivo. Parecia ser bom. Parecia. Na verdade, e eu tinha, né? Isso com 7 anos de idade. Sério? É. Eu tinha uma dessas pastas rígidas de executivo, sabe? Aham, Pasta rígida, né? Que sei. tem código para abrir e tal. Aham, sei. Essa era a minha pasta de ir pro colégio. Sério? Sério. Que criança esquisita. Esquisito é Não era um apelido. super-herói, não tinha nada disso. Não, eu queria ser um executivo, né? E eu adorava aquilo, assim, de estar todos os documentos dentro da pasta ali, documentos, né, os cadernos, as coisas para estudar. E Que criança estranha. eu achava isso, assim, surreal. E é interessante, né? Porque não tenho ninguém de negócio na minha família, né? Ou seja, não é uma família de negócios, De né? De empreendedores. empreendedores, não Uhum. é? Não é? E meu pai é médico, né? Minha mãe é enfermeira, né? Meus avós, meu avô era alfaiate, Sério? sério, Que legal. alfaiate, né? Um alfaiate, por bom tempo foi alfaiate, inclusive, da Polícia Militar. Porra, que legal. É, Que legal. bem Essa história legal. eu não sabia. É, a história do vô é bem Por bem isso você gosta de interessante. terno, então, também, eu acho. Também. O vô mostrava as réguas dele, de Aham. fazer, de medir a lapela, de fazer o corte, não sei o quê, não sei o quê. Que legal. Eu sempre achei muito legal essa parte, né? Mas não era empreendedor. Aham. Meu outro avô era fiscal de trânsito, Fiscal de trânsito. que antigamente era uma posição, nem sabia, meio alta, assim, na hierarquia do governo, assim, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas quer dizer, também, né? Nada a ver com empreendedor. E eu sempre gostei de, não sei, automaticamente empreender. Eu inventava coisa para fazer, né? Por exemplo, na nossa formatura lá do 8º ano, né? Agora vai até 9º ano, Aham. eu peguei e fiz uma excursão da turma de formatura, né? Aí eu criei uma lista, tinha que pagar mensalidade e, além disso, para ter mais dinheiro, eu vendia camiseta personalizada para a turma. Que legal. Né? E no final das contas, né, deu para bancar uma viagem, assim, na época era super chique, né? Ônibus leito, daqueles Aham. top de 2 andares, não sei o quê, não sei Aham. o quê. A gente foi até Bahia, né? E Salvador e não sei o quê e tal. Ou seja, e sobrou dinheiro ainda. Rapaz, que coisa boa. Então, assim, né, já era. Tinha 100 reais no bolso, né? Pra moleque, isso tá rico, Nossa, pô. eu tava rico. E eu não sei de onde é que vinha essas coisas, assim, né? De querer empreender. Isso que realmente foi uma parte
que não tem muita explicação. Parte médica tem, meu pai é médico, eu sempre gostei de biologia, né? Essa é uma parte que foi assim natural, mas, né, tem referência. Biologia estava sempre Tanto na escola, quanto tinha seu pai como referência, você exato, achava isso legal também. né? E eu também, por exemplo, né? Aula de ciências, Aham. né? Essa história é clássica, mas é muito interessante. Lá também, quando eu tinha acho que uns 9 anos de idade, por aí, eu pedi para minha mãe comprar um peixe, Tá. né? Pedi os instrumentos do meu pai e fiz uma dissecção do peixe anatômica na aula de ciências, né? Que Com loucura. luva, não precisava de luva, mas eu botava luva, bisturi, né? Abri o peixe, mostrava cada órgão do peixe. Que legal. A galera, né? Imagina, a turma de colégio, 9 anos de idade, todo mundo alucinado, né? Porra, ficava maluco. Alucinado. Não tinha celular na época, né, Não, pô? nada Essa disso. era a diversão. Essa era a diversão, né? E era durante a aula de biologia, a professora deixou, né? Aham. Então, quer dizer, foi uma dissecção anatômica do peixe. Foi a primeira pessoa ali que você abriu. Exatamente, né? Então, eu adorava essa parte toda aí de biologia e de cirurgia, e de, né, mexer com isso, né? Então, isso já foi muito natural, apesar de que meu pai nunca me incentivou a fazer medicina, né? Não, ele não achava uma boa ideia, Sério? sério. Que loucura. Meu pai tem uma visão de futuro muito, muito inteligente, né? Ele dizia, e eu lembro isso desde muito cedo, né? Ele dizia, quem vai dominar o mercado no futuro é quem entende computador. Que Né? legal. Então, assim, ele tinha essa visão clara, assim, tu tem que ir para essa área, filho, ele dizia. Uhum. Essa é a melhor área que tem. Quem domina computador, domina o mundo. Uhum. Né? Ele tem razão, né? E tem razão, né? Hoje com as IAs tudo. Hoje as empresas aí que dominam o mundo têm relação direta com TI, né? Com programação, exatamente, né? Com chip aí e tudo mais de computador. São os donos das nuvens, né? Exato. Cara, é só você pensar. Tem gente que tem acesso a toda a informação do mundo. E é Uhum. deles. Exato, Né? exato. Né? Tá no cofre É o deles. que ele fala, TI, tecnologia de informação. Ele diz que isso aí é o futuro. Né? Uhum. E achar aí o cara que vai fazer um programinha de computador, cara, que graça tem isso, né? Uhum. Cheguei a fazer programação também, né? Alguns cursos que meu pai botou e tal. Você foi garoto de programa na infância, Isso. então. Beleza. Tá, Na tá. adolescência. Eu fui também, com 13 anos. Mas na hora de decidir o que eu ia fazer de faculdade, né, eu não tive nenhuma dúvida em me inscrever para o vestibular de medicina, né? Uhum. Para surpresa do meu pai ficou surpreso. Imagino. Né? Durante a faculdade de medicina tive também uma loja de celular, de vender celular. Durante a faculdade? Durante a faculdade. Tá. Durante a faculdade. Que loucura. Me virava nos 30, não sei por que eu queria, né? Essa história, sempre quis, gostei de negócio, não sei exatamente. Porque pelo lado de financeiro, contas, números, desastre completo, sempre fui. É mesmo? Não, a única matéria que eu suava na vida para conseguir passar era matemática. Né? Matemática era suador total. Eu não. Nossa Senhora, né? Então, assim. Não entendi aquela merda. Meu Deus do céu. Não, desastre total. Né? Odeio fazer conta até hoje. Tabuada era o próprio inferno. Queria me ferrar, mandava eu decorar tabuada. Não tinha jeito aquilo. Meu pai tomava a tabuada e dizia, como que tu não decorou ainda? Era todo fim de semana, não ia para frente. O negócio não ia. Não ia. Né? Ou seja, por que eu gosto de negócio se eu não sei fazer conta? Mas tudo bem, né? É o que eu digo. Você gosta de resolver problema. Você gosta de resolver quebra-cabeça. O negócio é isso, né? É você olhar para a sociedade e você pegar um problema para resolver. Só pode, né? Não tem outra explicação. Pois é. E aí tive esse negócio de celular, né? Eu refinanciei o carro que eu tinha para pegar o dinheiro e botar no negócio. Não tinha de onde tirar dinheiro, né? Uhum. Tinha um carro, né, que meu pai tinha dado para a faculdade. Eu disse, então, tá, pai, eu quero abrir eu tenho um negócio aí de loja de celular que eu acho que vai dar boa. Eu disse, então, o problema é teu, não vou te dar dinheiro para essas loucuras. Uhum. Aí eu fui lá no banco, se dá para refinanciar meu carro? Dá. Aí fui lá, refinanciei, botei ele penhorado, botei no negócio. Né? Saí do negócio ainda com algum lucro. Ó, que bom. E aí, quer dizer, essa coisa
como tu está falando, resolver problema, realmente eu acho que foi sempre o cerne, né? Então, quando comecei em medicina, já queria ter uma clínica, abri com relativamente pouco tempo de formado, né? Uma clínica inteira e sozinho, Sério? sério. Não nada muito inteligente, de novo, né? Sim. Mas é isso, vamos fazer? Vamos fazer. Eu peguei, de novo, né? Todo o dinheiro que eu tinha acumulado aí em tempos de plantão, né? Por saúde, botei tudo numa clínica, né? Onde, claro, o meu propósito era entregar um serviço de alto padrão para o meu paciente, Uhum. né? E alto padrão não quer dizer chique, né? Alto padrão é Uma boa qualidade. exato, Resolveu o problema. né? Quando a gente estava lá no Suzão, lá no posto de saúde, em plantão, posto de saúde principalmente, pô, tinha algum problema que eu queria resolver do paciente, o que me deixava frustrado. Eu não tinha tempo para isso, Uhum. né? Eu tinha aqueles 15 minutos para fazer tudo que eu podia pelo paciente e nada mais, né? E era 15 minutos ainda porque eu exigia, né? Porque, infelizmente, até hoje é assim, se não é pior, o médico é por aí. Hoje o médico tem aí, em saúde pública, em média, 5 minutos de consulta ou menos por paciente, Tá maluco. né? E aí, quando eu fui contratado por prefeituras, eu dizia, olha, a minha consulta é 15 minutos. Eles, não, isso não existe. Aí eu dizia, ou existe ou eu tô fora. Aí, a contragosto, eles permitiam, mas ficavam Legal doidos. que a sua personalidade de ser firme, de ter uma posição firme, né? Ela sempre esteve presente desde a infância, Sim, quando a gente olha para isso, né? verdade. A posição firme do menino executivo, cara, você era contra o status quo, né? Aham. Porque o comum era, sei lá, as mochilas de heróis ou, enfim, Isso, nunca esse tive tipo nada de disso. coisa. Não, eu vou ter uma pasta de executivo, Aham. né? Da mesma forma também, a sua família nenhuma empreendeu. Cara, eu tenho uma posição forte que isso aqui deve ser importante, Uhum. né? Na faculdade de medicina posso se formar, né? Vou abrir uma clínica. Cara, com que... Tá, eu vou abrir uma clínica. É isso aí. E depois eu vejo como é que funciona, Exato, né? legal, legal. Então, quer dizer, sempre fui muito nesse caminho de o que tem que ser feito, tem que ser feito, né? E se não está perfeito, eu vou aprender no caminho, né? Perfeito. E isso é uma coisa que eu acho que, apesar de eu gostar de fazer coisas bem feitas, eu não espero estar bem feito para fazer, né? E acho que isso é uma outra coisa importantíssima de quem consegue fazer um negócio funcionar, né? Porque se tu vai esperar saber tudo para fazer alguma coisa, obviamente que a próxima encarnação te espera, né? Pois é. Porque isso não vai acontecer, né? Nem que a gente acha que sabe tudo, não sabe tudo, não existe, sabe, né? O conhecimento global, total, não existe, Sim. né? Então, vou esperar saber o suficiente, nunca vai ser suficiente, Uhum. né? Então, não, tem que fazer, vou fazer. Tá, mas tem coisas que eu não sei, tá bom, vou aprender ao mesmo tempo, Sim. né? Então, desde o primeiro curso que eu dei, desde a clínica que eu abri, ou seja, qualquer coisa que eu fiz foi, tem que fazer, vou fazer. Tem que ser feito. Uhum. É importante. Sei o suficiente? Com certeza não. Vou aprender no processo, né? Então, o primeiro curso que eu dei, que eu já tinha ido para os Estados Unidos, estudar, aprender uma medicina mais voltada para o cuidado da saúde, para o metabolismo, entender como o corpo humano funciona. Voltei de lá, alguns amigos meus, poucos, ali disseram, Alexandre, tu não consegue dar uma palhinha aí, dar um cursinho pra gente, rápido? Uhum. Eu disse, quer saber? Consigo, né? Aí o que eu fiz? Dei uma anunciada que ia dar o curso, Uhum. acho que deu 6 interessados, Que legal. né? Você cobrou? Cobrei um valor Merreca ali? merreca, aleatório, que eu achei que ia dar para cobrir os custos, né? Nem sabia quanto cobrar. Cobrei. E aí o curso que eu dei foi o seguinte, o que eu disse? Pô, eu não tenho nada pronto.
né? Eu até sei o que eu estou fazendo, mas não tem nada pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu dou um fim de semana a cada 2 meses, e nesse meio do Eu caminho, estudo. né, eu estudo, até bom, porque daí eu reviso as coisas que eu aprendi, Aham. né, e dou a aula, né? Rapaz, cada aula que eu dava era um suador, acho que eu perdia 3 quilos, né, só de suar, porque, pô, tô, né, entrando num mundo completamente novo, apesar de eu sempre gostar de dar aula, mas era um mundo novo para mim. Chegou, então, ou seja, eu dei 5 fins de semana naquele ano, um a cada 2 meses, dava aula 2 dias, ficava mais 2 dias de molho para me recuperar, né? Chegou no final, o pessoal, pô, foi ótimo, né? E aí já tinha uns amigos desses querendo ter aula também. Aham. Ó, eu já tenho fulano, ciclano e beltrano que estão querendo também. Eu disse, pô, acho que esse negócio é bom, Aham. né? E aí no ano seguinte, todos esses, né, 5 módulos que eu tinha feito, eu dei, e aí foi que começou realmente, vamos dizer assim, a nossa imersão. Eu dei uma imersão de 6 dias seguidos, Caraca, entendeu? matou todo mundo. E aí eu disse, não, já sei, vou juntar tudo e dou de uma vez e acabou, né? Uhum. Então, aí realmente, né, quer dizer, eu condensei tudo, já tinha as aulas, e foi aí que surgiu todo esse negócio de cursos, né, que a gente Legal. tem hoje, né? Mas, primeiro, foi espontâneo, né, ou seja, a procura, e segundo, foi um desafio ao qual, se eu tivesse esperado para ter aula pronta, para a aula estar bonita, para não sei o quê, quando é que isso ia acontecer? Nunca. Aliás, as minhas aulas são feias até hoje. São não, pô, são bonitas. Eu já vi Os PDF, os PowerPoint são um desastre. Agora com a IA tá ficando bonita, né? Agora a gente joga lá e ela deixa bonitinha. Mas eu nunca... a gente não necessariamente, e é uma coisa, outra coisa que eu não faz parte nem da minha linha de raciocínio. Minha linha de raciocínio é, né, tecnicamente bagunçada, Uhum. né? Para quem é normal, Uhum. né? Mas é isso que me permite fazer muita conexão, essa bagunça aí mental, né? Então, ou seja, eu boto no slide a minha cabeça, né? Sim. Então, a minha esposa diz, meu Deus do céu, é a tua cara esses slides, desastre, né? Você não precisa de slide bonito para dar aula. Preciso Eu preciso ensinar, ensinar né? o negócio. Muitas vezes, quando eu estou bastante inspirado, os alunos ficam meio perdidos, assim, de certa forma. Eu não uso nenhum slide para dar aula, né? Eu pego um slide central, que eu sempre faço que dê um resumo de, entre aspas, tudo, e dou a aula inteira em cima daquele slide só. Acabou. São as melhores aulas, né? Porque eu vou fazendo as minhas conexões. Sim. Né? O aluno fica meio triste, porque, pô, onde é que está isso aqui no papel? Né? Que todo mundo quer o PDF da aula. Anota aí, né? Pô? Gente, anota, porque aqui vai a pancada total, né? Hoje, nas imersões, eu dou prioridade para dar aula sem slide, Uhum. né? Porque a gente precisa de uma entrega intensa, eficiente, útil, que vai mudar a vida prática do médico em pouco tempo. Sim. E é muito difícil a gente, o médico, né? Não sei o quanto que as pessoas entendem isso, mas a gente, para mudar e botar dentro de uma receita um novo medicamento, um novo ativo, cara, isso gera uma demanda de mudança de raciocínio, de pensamento, de acompanhamento gigantesco. Sim, sem dúvida. Se eu estou dando né, entre aspas, um remédio novo, como é que eu acompanho tudo que vai acontecer com o paciente a partir disso aí? Uhum. Então não é só dar, né? É pensar por que dá, por que não dá, e como acompanhar e como não acompanhar. Sim. Então é uma mudança homérica, drástica. Sim, total. Né? Eu digo, depois de um curso de medicina, de um fim de semana, 3 dias que seja, se tu implantar uma coisa na tua vida médica definitiva, sucesso. Uhum. Né? E, de novo, muita gente vai lá e quer que tudo mude.
mas tudo só vai mudar se tu mudar tudo, E né? isso leva tempo. Exato. E aí a Isso pessoa leva fica frustrada, eu fiz o curso, não me adiantou nada. O que tu fez? Nada. Pois é, Pois é, jura que não adiantou nada, pois é. né? Então faz uma coisa só, que aí já, Muda um já, treco, já mudou muito. já valeu, né? Já vai ter uma repercussão positiva extrema, né? Então eu vou focado em mudar uma coisa. Melhor coisa que eu vejo num curso, num congresso, numa coisa que eu vou, melhor coisa é essa que eu vou botar. O resto, se der, eu boto. Porque aí tu não fica na ilusão que tu vai mudar todo mundo, porque pô, foi maravilhoso o curso. Cara, mas tu vai conseguir implantar tudo de cara? Impossível. Exato. Impossível. Então, se eu consigo mudar uma coisinha, para mim, eu tive um sucesso absoluto, né? E realmente isso funciona. Antes, no começo, claro, todo mundo faz isso. No começo eu ia para o congresso, nossa, anotei isso, anotei aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Assim, anotações 1000. Aí quando é que, pô, cara, não tenho tempo, é muita coisa, é muita coisa. Cara, morreu. Tu perdeu tempo, dinheiro, fantasia, ilusão, foi tudo pro buraco. Eu digo uma frase, né? Uma empresa, ela é a materialização das ideias do dono. Então, a tua empresa, o teu negócio, ela é uma parte de você. Ela é você impresso em coisas. É as suas ideias malucas ali da cabeça materializado no mundo, né? Então, quando a gente olha para qualquer fundador de empresa, a gente vê na empresa um pedaço dele. A gente consegue perceber os comportamentos dele no negócio, né? E quando você me traz isso, da forma como você lida com os cursos, com os médicos, tudo, com o seu negócio em si, hoje eu consigo ver claramente essa sua posição de sempre trazer para os alunos aquilo que realmente importa, executa aquilo que dá, mas antes de tudo, o que eu vejo que a sua personalidade e a sua marca, ela é exatamente isso, ela é uma evolução consistente e constante. Se precisa mudar de posição, muda, mas acima de qualquer coisa, entregando a melhor qualidade com aquilo que tem. Com aquilo que tem, com aquilo que tem, com aquilo que tem. E isso te impulsiona a crescer muito rápido, né? Hoje você tem crescido muito rápido e é exatamente isso que eu vejo de ti, né? A sua habilidade de conseguir, ao mesmo tempo de saber que não está perfeito, fazer assim mesmo. Porque você sabe que a sua curiosidade nunca vai cessar, ela nunca vai acabar, né? E com isso eu encaixo numa pergunta para você. O que que sobra de você se a sua marca, se a sua empresa for retirada de ti? O que que sobra do Alexandre? Nada. Não, é isso mesmo, nada, cara. Eu acho que nada. Sobra a vontade de começar de novo, né? Mas eu não me vejo como ser humano sem o que eu faço. Não existe essa separação, né? Não é um negócio, sou eu, sem dúvida, né? Então, não existe nenhum dinheiro do mundo que vale a pena em detrimento ao que eu faço, né? Ou seja, se alguém me pagasse, sei lá, né, $1 bilhão para não trabalhar mais, passo sem pensar 2 vezes, né? Porque não, o sentido não é o dinheiro, né? Apesar de ser muito bom, mas esse não é o sentido, de verdade, né? Eu consigo viver o resto da minha vida sem ganhar um centavo a mais. Não é que eu vou ficar triste com isso, mas consigo ver o resto da minha vida de boa, né? Agora, sem fazer o que eu faço, eu não sei se eu duro um mês, né? Legal. Não sei mesmo. E eu gosto desse todo, né? De eu poder estudar medicina, aplicar medicina, ensinar o médico e ajudar a medicina a evoluir, né? A minha pretensão é muito grande nesse sentido, né? Ou seja, eu acredito, eu posso até estar errado, mas eu vou continuar acreditando, que eu estou no mundo para mudar a medicina, né? Para mudar a medicina no sentido de voltar às origens, Perfeito. né? E aí o meu arquétipo de idoso me ajuda muito.
Um arquétipo novo que eu descobri, chama idoso. Idoso chato, no caso. Não, mas tem idoso não chato, né? Ou seja, cara, a gente tá faltando essa conexão original da medicina, Sim. né? Do médico ser muito mais do que um... E essa palavra é mais forte dentro da medicina do que parece, né? Mas o médico hoje é um prescritor, Sim. né? Inclusive é uma coisa que eu boto muito isso em evidência. O médico, quando entra num congresso, ele ganha um crachá com o nome dele e embaixo do nome está escrito prescritor, né? Não está escrito médico, não está escrito nada além de prescritor. Uma manipulação Exato, sutil. sutil. Mas para mim é nada sutil. Uhum. Para mim é nada sutil. A primeira vez que eu li isso, porque foi aí nos últimos... Acho que deve... A primeira vez que botaram isso num crachá deve fazer uns 15 anos, mais ou menos. Tá? Uhum. E quando eu li isso num crachá médico, prescritor, quer dizer, o cara está entrando aqui para aprender a prescrever, ou porque ele prescreve, ou seja, a função única dessa pessoa é prescrever um medicamento, um remédio. Uhum. E esse é o resumo da medicina moderna. Sim. Está escrito no crachá do médico. É o que ele é. É o que ele é. Caneta é caneta. O que tu é? Tá aqui, ó, fulano prescritor. Isso aí. Né? Que loucura. Eu acho assustador. Sim. Né? Assustador. E é a convenção que todo mundo acha assim, super normal. Eu não consigo achar isso normal. Até hoje. Né? Então, quer dizer, o médico não é prescritor, o médico é médico. Né? Tanto é que eu já fiz algumas coisas. Deixei de entrar em congresso porque, felizmente, em muitos eu entro como professor. Aí estou salvo, né? Está escrito professor. Uhum. Aí palestrante, tá bom. Né? Uhum. Agora, quando eu não entro como palestrante, que eu prescritor, eu digo, olha, ou tu bota que eu sou médico, porque eu sou médico, eu sou não prescritor, ou eu não entro. Né? E alguns não botaram, daí eu não entrei. Perfeito. Mas não foi legal. Mas, cara, não vou ser chamado de prescritor, eu não sou. Né? A prescrição é uma ferramenta médica. Não é o que o médico é. Não é o que ele Né? faz, né? Não é o que ele faz. É uma ferramenta. Perfeito. Né? Então, eu não aceito ser chamado de prescritor. Eu não aceito. Né? Eu sou médico, não sou prescritor. Tá? E, ou seja, o que eu quero mudar é isso. Eu quero que o médico deixe de ser prescritor e volte a ser médico. Né? E para isso, realmente, é uma mudança global, né? Cultural, social, intelectual. Né? O médico tem que voltar. Médico, antigamente, era tudo menos prescritor. Né? Sim. Médico era engenheiro, era historiador, era... Cara, né? Da Vinci era médico. Sim. Né? Pouca gente sabe sequer que ele era médico. Uhum. Ele era médico. Por quê? Porque, cara, médico é isso aí, o cara que tem um conhecimento global do que é ser humano para poder ajudar o ser humano. Uhum. Né? E, inevitavelmente, um bom médico vai além da medicina. Ele tem que ser curioso para o todo. Sim. Né? Não tem como ser um médico que só é prescritor. Isso não é médico. A gente está abandonando, né, faz muito tempo, não tanto assim, mas muito tempo recente, a medicina verdadeira. E a gente tem que reencontrar. Né? E para reencontrar, cara, a batalha é razoavelmente grande aí. Mas, ou eu consigo ou eu vou morrer tentando. Fudido. Uma última questão. Quando foi que você percebeu que essa causa, que no caso é o que embasa a sua marca hoje, eu vejo isso claramente, era realmente mais importante que o próprio lucro? O quanto que você percebeu que ter uma marca era realmente o que faria a sua empresa crescer de verdade e não somente o lucro dela? Então, aí ferrou porque eu vou ter que fazer propaganda para ti. Ferrou. Aí não vale. Então tá bom. Então É. pula. Próximo. Não. Eu digo, a gente tem alguns preceitos, a gente tem algumas coisas que são inegociáveis, né? E a gente nem sabe direito por quê. E uma coisa que para mim sempre foi inegociável é, se eu assumo um compromisso, eu assumo esse compromisso. E não tem meios do caminho no meio do caminho, né?
é o compromisso assumido, né? Por exemplo, primeiro posto de saúde que eu trabalhei na minha vida, não vou ficar falando aonde, nem interessa, mas o salário era baixíssimo. Então, como é que se fazia antigamente? Hoje acho que está um pouco menos isso, mas acontecia muito. Como o salário era muito baixo para te trabalhar para a prefeitura, todo mundo aceitava que o médico trabalhasse menos Uhum. para poder ir para outros empregos e complementar renda, né? Então, o meu contrato era 6 horas por dia de trabalho, mas pagava muito pouco. Todos os médicos que seguiam aquele contrato trabalhavam 1 hora ou 2 por semana, em média. Eu assinei um contrato de 6 horas por dia. Eu fui trabalhar 6 horas por dia. Uhum. Senão tinha que mudar o contrato, né? Então, quer dizer, essa coisa de ficar fazendo jeitinhos, né, principalmente para compromissos de extrema importância, pô, é saúde, Uhum. então médico da comunidade. Como que a gente vai dar um jeitinho nisso aqui, né? Então, eu assumi esse compromisso, eu fiz. Sim. Então, eu acho que essa é a resposta básica de que por que o dinheiro não está em primeiro lugar para mim, Sim. né? Mas, a partir do momento que tu me mostrou que seguir quem a gente é a coisa que mais faz bem para a gente e para os outros, é isso que eu posso dizer resumidamente, né? A coisa ficou ainda mais fácil, Uhum. né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa porque a gente é assim, né? E depois a gente cobre porque a gente é assim, Sim. Exato. né? Então, quer dizer, aí fica melhor, aí fica mais fácil e aí fica, inclusive, mais proposital, né? Porque a partir do momento que a gente cobre quem a gente é e para que a gente serve, e não é só porque eu sou assim, eu acho que isso aí, né, foi um somatório de coisas que aconteceram comigo no mesmo momento da minha vida, mas entre eles, eu acho que essa consultoria tua me permitiu enxergar essa parte minha, né? De que eu posso não só ser quem eu sou, seguir quem eu devo ser, né? Uhum. Com propósito, Sua né? vocação, né? Exatamente, é diferente, né? Uma coisa é, não, eu sou assim, outra coisa é, isso é o que eu sou, É, perfeito. né? Perfeito. Então, isso é o que eu sou, eu tenho certeza que a grande virada foi a tua consultoria, o teu ponto de vista daquilo que eu fazia, né? Então, esses insights são extremamente importantes. E nem todo mundo tem o mesmo insight do mesmo jeito na mesma hora, Sim. né? Porque é mais difícil do que parece a gente entender quem a gente é, né? Para que estamos aqui, né? É, Qual é a finalidade última exato. do homem? Né? E minha finalidade específica, né? Que Exato. a antropologia ela consegue responder qual é a finalidade do homem, mas a vocação individual de cada um cabe a cada um ou outras pessoas ajudando aquela pessoa para descobrir. A caneta tem finalidade de ser caneta, né? Então imagine que a caneta tenha consciência e no final da vida dela, ela fala assim: eu vivi uma vida muito boa porque fui caneta, Exato. né? O meu criador me desenvolveu para eu ser uma caneta excelente e eu fui até os últimos dias exercendo a função de caneta. Por outro lado, uma caneta que morreria mal seria aquela caneta, putz, eu deveria ter sido uma caneta tão boa, mas passei o tempo todo numa gaveta, Exato. passei o tempo todo falhando e não soltava a tinta quando tinha que soltar, então ela morre cheia de arrependimentos porque ela teve uma vida pervertida, né? Ela não alcançou a finalidade dela. O mesmo se dá para o homem, o mesmo se dá para cada ser humano vivo, porque existe sim a 3 esferas de vocação. A primeira vocação é você simplesmente trabalhar e não encher o saco, meu filho. É você ser útil para a sociedade e respeitar os contratos que você assina, como você mesmo fazia. Cara, isso aqui não é muito bom, não é muito lucrativo, mas eu assinei que é 6 horas e eu vou dar uma melhor nessas 6 horas. Então, a primeira forma de vocação é o trabalho puro.
Qual trabalho? Qualquer um. Uhum. Qualquer trabalho. Uhum. Faça-o bem. Fazendo esse trabalho é como um diamante que ele passa a ser lapidado. É um diamante bruto no começo. O trabalho ele começa a retirar as camadas, as arestas feias do diamante. Uhum. E depois você chega na sua segunda forma de vocação, que é você descobrir coisas que você tem mais habilidade. Porra, tem mais habilidade com biologia, tem mais habilidade em empreender, em resolver problema. Então eu vou trabalhar mais nesse sentido aqui. E tem a terceira forma de vocação, que é depois de ter ralado mais um tempão, você, puta que pariu, parece que eu fui feito especificamente para isso aqui. Uhum. Que é quando você diz, eu percebo, posso estar errado, você diz com muita humildade de coração mesmo, assim. Uhum. Posso estar errado, mas parece que eu fui feito para voltar a velha medicina no mundo. Uhum. Parece que eu fui criado para mudar a medicina do mundo. Uhum. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas parece que é isso e eu tô fazendo do jeito que eu posso e Uhum. foda-se o dinheiro que forem me oferecer, mas o que importa é que eu vou estar ajudando não só outros médicos, mas pessoas como você me ajudou, porque você é meu médico, de sair de quadros de, por exemplo, exaustão, burnout, sem tomar um remédio em uma semana, 2 semanas, só com a suplementação correta e mudança de dieta. Então, quando eu vejo que você traz isso, essa parece de fato ser a sua vocação. A vocação é a voz que chama, né? O significado de vocação é a voz que chama. Então, cara, você é chamado ao quê? Né? E muitas pessoas eu vejo que elas passam muito tempo da vida preocupadas com a vocação, mas sem nem trabalhar. Assim, é como você mesmo falou. Cara, mas essa aula ainda não tá perfeita. Tá, mas ela tá perfeita diante daquilo que tu pode entregar agora? Tá, então entrega. Uhum. Bora, 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 É. bora. E aí você vai sendo lapidado, você vai errando, você vai tomando bordoada, você vai tendo pessoas que você vai chatear no caminho porque você entregou algo ruim, e etc. E depois você, putz, eu tenho que me... A coisa vai se dando, né? E até que você descobre aquilo que você falou. E é, e é algo muito interessante. A vocação na vida do homem que trabalhou, né, a vida inteira, ela comumente aparece por volta dos 35, 40 anos. Uhum. Né? E é quando ela começa a ter uma substância mais real. Tipo, cara, é, é de fato isso aqui. E é muito interessante que você percebeu hoje, né? Uhum. Assim, não hoje aqui, claro, Sim. mas você vem fazendo a coisa. E eu queria te devolver o que eu percebi aqui da nossa conversa, posso? Claro. Bom, tem uma coisa que, bom, você sabe bem que se chama ato fundacional ou mito fundacional. Toda marca, ou toda empresa, ou toda civilização, ela inicia com uma história de fundação. Essa história de fundação, ela tem uma finalidade: orientar as pessoas a tomarem decisões. Então, por exemplo, se eu sou um grego, ou sou um romano, eu tenho lá aquele mito fundacional, eu tenho os deuses e etc., que organizam a cultura, eu começo a me orientar a partir daquelas histórias. Então, poxa, vamos pensar nos Vikings. Thor não está abençoando essa batalha, né? Então, Hum. é como se o time não estivesse lutando na sua melhor forma. Então, nós temos essa história de fundação e ela é uma história orientadora para ti mesmo e para os funcionários, para o Uhum. time, Uhum. porque você conta para eles: aqui é de onde nós viemos. Essa é a nossa história que nos trouxe até aqui. Uhum. E é por isso que essa história que nos trouxe até aqui, ela nos orienta para chegarmos lá. Então, se você pensa numa relação humana, ela é muito simples, entre aspas, em algumas partes, que é o quê? Veja se uma relação de amizade não se dá assim. Cara, o que te fez chegar até aqui? Então, você conhece um pouco da infância, da juventude do amigo. Então, você tem ali uma história que você tem uma orientação de que aquele cara foi. E aí ele disse, e aí você pergunta, cara, porra, que bacana. Mas e aí, cara, você tá fazendo o que hoje? Você luta pelo quê? Qual é a tua causa? Que tá no fundo dessa pergunta. Cara, hoje eu tô preocupado em trabalhar pra caramba, em ajudar as pessoas, tal, etc. Porra, que legal. E como é que tu faz isso? Eu sou terapeuta, eu sou borracheiro, né? Então eu quero ajudar as pessoas, tal, eu faço isso sendo borracheiro. Legal, cara. E você quer chegar aonde com isso? Cara, sei lá. Eu penso, no seu caso, em mudar a medicina do mundo. É a, é a minha visão. Eu não sei se eu vou chegar lá, mas isso me orienta. Então, olha que interessante. Existe a história que ela argumenta de onde nós viemos,
e ela justifica do porquê que nós estamos fazendo isso. Então ela, junto com ela, vem causa, vem a sua tese de vida, a tua missão, que é o que você faz no dia a dia, e a tua visão, que é para onde você quer chegar algum dia, né? Então é o que eu vou tentar trazer de uma forma sucinta aqui agora, porque Boa. eu percebo que, enfim, o que você faz hoje é muito foda, né? Um eterno curioso, porque aquele que questiona, aquele que é cético, ele não está atrás de problemas pelo problema em si, mas ele está atrás, na verdade, de ajudar a sociedade e ajudar os outros, no final do dia, a serem um pouco mais perfeitos, por mais que isso seja uma utopia. Ser quem você é traz para cada pessoa a possibilidade de encontrar, então, seus próprios defeitos e as suas próprias virtudes e aquilo que é de bom. Conhecer a si mesmo traz para a pessoa o conhecer não só daquilo que ela poderia vir a ser, mas daquilo que ela está deixando de ser. Desde criança, um pequeno executivo de 7 anos de idade sempre inventava coisas para fazer. Não simplesmente fazer por fazê-las, mas por querer empreender, e empreender o significado é resolver problemas do mundo. Mal aquele jovem sabia que os problemas do mundo que ele gostaria de resolver eram os problemas da saúde das pessoas e do porquê que as pessoas não viviam melhor, com mais vitalidade e sendo quem deveriam ser. A pergunta ainda não formulada naquele garoto de 7 anos executivo, mas desde cedo na sua alma, sempre questionador e empreendendo e questionando, de novo eu repito, por que que as pessoas hoje não atingem todo o potencial que podem ter? Talvez aquele garoto não sabia, e talvez ele ainda não saiba, que ele talvez não possa resolver todos os problemas das pessoas, mas ele pode resolver um. Esse problema é dar energia e dar a vitalidade que as pessoas precisam para, pelo menos, terem capacidade e potência energética e metabólica para serem aquilo que elas poderiam ser, pelo menos com disposição. Aquele garoto que vendia celular, que, que penhorou o próprio carro, que empreendeu sempre desde os tempos de faculdade, que sempre fazendo negócios, mesmo às vezes não tão bons, como por exemplo trabalhar por pouco, mas cumprir com um combinado, esse combinado, que sempre teve a sua palavra firme e a sua posição firme, como um eterno curioso e questionador e um chato cético, trouxe firmeza para sua personalidade. Não uma firmeza qualquer, mas uma firmeza de firmar compromissos em realmente cumprir com o combinado com as pessoas as quais ele conheceu, as quais ele firmou um compromisso. Essa empresa existe não apenas para ajudar as pessoas a terem mais energia, no caso, por meio dos médicos que forma, mas por fim de uma outra coisa, de ajudar a medicina do mundo mudar, de ajudar cada médico que hoje é apenas um prescritor a ser médico de novo, a ensinar cada médico a ser como ele mesmo é de certa forma, um chato, mentira, um curioso, um questionador, um cético, porque médico é aquele que não passa comprimido, mas é aquele que conhece a alma, a biologia e dá a oportunidade para que cada homem tenha energia de novo para ser aquilo que veio a ser. É por isso que a nossa empresa existe. Uau! Nossa senhora! Faz sentido para você? Parece que tu já tinhas visto a entrevista antes de ela acontecer. Uau! Que legal. Uau. Você se reconhece aqui nessa história? Meu Deus. Trago aqui uma última pergunta. O Uhum. que você está levando hoje do nosso encontro, aqui da nossa sessão, que você não trouxe? Aquilo que eu acho mais importante, né, que é mais autoconhecimento, né. Acho que quanto mais a gente se entende, se conhece, e a gente só consegue se conhecer mais, parece que isso faz muito sentido para mim, quando a gente entende a visão de outra pessoa que sabe o que está vendo sobre nós mesmos, né. E isso para mim, cada vez que eu converso contigo, parece que mais um pedacinho de mim faz sentido. É isso. Bom, legal. E uma coisa Incrível. que a gente diz, né? É. Nós nunca seremos capazes de nos conhecermos por inteiro. É por isso que nós precisamos do outro. Você vai morrer sem conseguir olhar para as próprias costas e para o próprio rosto, Uhum. né? Aham. O rosto que eu vejo aqui você nunca vai ver. Nunca. Então é por isso que o outro ele tem esse papel na nossa vida. Acho que conversas com pessoas que
tem um alto nível não só de conhecimento, né, mas um nível de entendimento do ser humano como um todo, e qualquer área humana permite isso, deveria ser isso, né? O ser humano, para poder estar num nível de entrega para outro, entrega real, precisa ter uma visão global de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? É isso. E aí, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, esse tipo de informação faz crescer demais, né? Eu acho que é, em grande parte, por isso que até hoje, e até isso está se acabando, mas até hoje, as grandes potências mundiais em termos de países, né, por exemplo, existem, né? Porque tem proporcionalmente muita gente em cima querendo trazer mais gente para cima, né? Sim. Essa é a grande diferença cultural que, infelizmente, a gente ainda não atingiu no Brasil. Quem sabe? Né? Que sejamos nós, então, quem sabe? Quem sabe? Né? Porque é isso que faz, né? Outro dia eu estava vendo lá o povo, né? O povo judeu é o que tem maior quantidade de prêmio Nobel do mundo disparado, né? Chega a ser assim desproporcional o que eles têm, né, de prêmio Nobel. Né? Ou seja, tu tem uma nação que concentra, eu acho que é 20 e poucos % de todos os prêmios Nobel. Né? Muita coisa. Se isso não fala alguma coisa sobre cultura e conhecimento antropológico, eu diria, né? Eu não sei o que fala. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas que realmente querem entender o ser humano, entender por que a gente faz o que faz, né? Para quê? Essas pessoas deveriam ser uma fonte, no mínimo, de inspiração, né? Que é o que acontece com eles, né? Eles têm, né, a cultura, né, judia geral é de ter alguém que é uma referência, uma inspiração, né, de tudo que é bom, né? E claro, ninguém é perfeito, mas é assim, com a parte boa de cada um ajudando o outro, é que a gente cresce de verdade como comunidade, né? Então é muito melhor viver, é muito melhor ser uma pessoa medíocre no meio de um monte de inteligente do que ser um inteligente num monte de medíocre, né? Ou seja, se a gente tiver muita gente muito boa, a pior vai estar bem. É isso. Né? Agora, enquanto que as pessoas ainda acham que tem que guardar conhecimento, guardar informação, guardar tudo para ela, porque a outra não vai pegar, não vai roubar, aí a gente está fazendo o caminho oposto, está decrescendo em vez de crescer. Né? Que a gente possa ser esse caminho. Exatamente. Para as pessoas. Legal. Obrigado. Tamo junto, meu. Prazer. Prazer é meu.